Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boston Ciências e neste vídeo começamos o nosso estudo sobre operações com vetores. Mais especificamente agora eu vou falar sobre a adição geométrica de vetores, vetores na mesma direção. Vamos supor que eu tenha dois vetores na mesma direção e sentido, como esses dois vetores que vocês estão vendo aqui na tela. Ambos os vetores apontando para o lado direito da tela. E eu preciso somar esses dois vetores. Bom, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a técnica da soma geométrica, ou seja, eu vou representar geometricamente os vetores, como eles estão sendo representados agora, e geometricamente descobrir qual é a soma desses vetores. Lembrando que é uma soma vetorial e não soma algébrica. Tá? Então, como é que eu faria nesse caso em particular? Basta a gente colocar um vetor na frente do outro, juntar os dois vetores, conectando esses vetores pela cabeça da seta de um com a cauda do outro, e aí temos um vetor resultante que é a soma de ambos os vetores. Bem simples, até meio óbvio nesse caso. Lembrando, de novo, é uma soma vetorial e não algébrica, só que nesse caso a magnitude vai ser exatamente igual à soma algébrica dos valores dos vetores se tivesse valores aqui sendo indicados. Então a gente alinha os vetores, cabeça com cauda, sem alterar a direção. Beleza, esses vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Vamos supor agora vetores na mesma direção, aqui no caso direção horizontal, eixo X, se a gente pensar num gráfico cartesiano, só que sentidos opostos, um está apontando para a direita e o outro apontando para a esquerda. Como é que a gente faz nesse caso? Aqui, em vez de alinhar os dois cabeça com cabeça, eu preferi mostrar um embaixo do outro para a gente ver que, no final das contas, a soma desses vetores vai ser um valor menor do que o valor dos vetores em si. Não um valor maior como foi o caso anterior. Por quê? Porque vamos supor que fossem forças. Então eu tenho uma força agindo da direita para a esquerda e uma força agindo da esquerda para a direita. E você vai ver que a força que vai da esquerda para a direita é maior do que a força que vem no sentido inverso, no sentido oposto. Então a gente vai ter uma força ainda, meio óbvio aqui, indo da esquerda para a direita, só que de magnitude bem menor. É quase como se eu subtraísse, na verdade, o valor de um vetor do outro. Então, neste caso aqui, a gente vai ter como resultante um vetor bem pequenininho, ainda apontando da esquerda para a direita, ainda neste sentido. É o mesmo caso anterior, é uma soma vetorial, mas na prática a gente poderia, se tivéssemos os valores aqui, fazer uma soma algébrica. E se eu tivesse esse caso aqui, os vetores em ângulo agora? É a mesma coisa, não muda nada. A gente simplesmente vai alinhar os dois vetores e a soma deles vai ser essa resultante aqui, uma soma algébrica nesse caso. Tá? Então sempre que os vetores tiverem a mesma direção, a soma é muito fácil. Tá? Basta a gente somar os dois, como eu vou mostrar neste exemplo com números agora. Então vamos supor que eu tenho um vetor força A de 40 newtons, com a magnitude de 40 newtons, e um vetor força B com a magnitude de 30 newtons, ambos na mesma direção e sentido. Como é que eu somo os dois? Junto os dois, e o vetor C será a soma algébrica de ambos, ou seja, 70 newtons no total. Bem tranquilo. Outro exemplo. Agora a direção e sentido para cima. Então eu tenho uma força de 40 newtons na direção para cima e vou acrescentar mais uma força de 30 newtons na mesma direção e no mesmo sentido. Então eu tenho essa construção, 40 mais 30 igual a 70 newtons da mesma forma. Bem tranquilo. Então olha que interessante. Quando os vetores estiverem apontando para a direita, ou seja, pensando num gráfico cartesiano, apontando no eixo X, a gente vai ter o valor de X positivo. Se estiver apontando para cima, eixo Y, o valor de Y vai ser positivo, ou seja, a gente diz que o vetor está no primeiro quadrante. Mas ele pode estar apontando para outras direções, poderia estar apontando para cá, no segundo quadrante, ou no terceiro, ou no quarto quadrante. Então, o sinal do vetor vai depender de onde ele está apontando, para onde ele está apontando. Tá? Então, se ele apontar para cima, Y, o valor de Y é positivo. Se apontar para a direita, X, o valor de X é positivo. Mas se apontar para a esquerda, o valor de X é negativo. Se apontar para baixo, o valor de Y é que é negativo. Como assim? Vamos ver um exemplo com números para ficar mais claro esse esquema dos quadrantes. E esse esquema dos quadrantes a gente vai usar muito lá na frente quando a gente estiver trabalhando com vetores em ângulos variados. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor esse esquema aqui. Vamos supor que eu tenho
Um vetor apontando para cima com o valor de 40 newtons e um apontando para baixo com o valor de 30 newtons. Veja que os valores, ambos, o 40 e o 30, são valores positivos. Mas se eu somar 40 mais 30, eu vou obter 70. E é bem claro pelas figuras, pelas setas, que o valor não pode ser 70, porque um está apontando para cima e um está apontando para baixo. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é isto. Um vale 40, só que o outro vale 30 negativos, porque ele está apontando para baixo no eixo Y. Daí a ideia daqueles quadrantes. Então na prática eu vou somar 40 com o valor oposto do vetor B, que seria 30 newtons, virando menos 30 newtons. No final das contas a gente vai ter um vetor cuja magnitude será de 10 newtons apenas. Então por isso que é importante a gente ter em mente aquele esquema dos quadrantes. Outro exemplo, agora na direção horizontal, 40 newtons para a direita, 30 para a esquerda. Não posso somar os dois, porque eles estão em sentidos opostos. Um está positivo no eixo X e o outro está negativo no eixo X. Então quem está negativo, quem está apontando para a esquerda. 40 mais menos 30 igual a 10 newtons do mesmo jeito. Legal? E apontando para a direita, então por isso que o valor final é positivo, mais 10 newtons. Muito bem, e se eu tivesse um caso assim, um vetor apontando no sentido horizontal e o outro apontando em ângulo, ele não está no sentido vertical exatamente, como você pode ver o vetor A, ele está em ângulo. Nesse caso, a técnica é diferente, e essa técnica a gente vai estudar no próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre a regra do triângulo, que vai permitir fazer a adição geométrica de vetores em ângulos variados. Então nesse vídeo a gente estudou a adição geométrica de vetores que estão na mesma direção, ou no mesmo sentido, ou em sentidos opostos. No próximo vídeo a gente começa a estudar a adição geométrica de vetores que estejam em ângulos variados entre si, usando, primeira regra, regra do triângulo. E depois a gente vai ver uma outra regra também, que é a regra do paralelogramo. Beleza? Então é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima aula.